Eu quero falar de um assunto que muitas vezes não é muito fácil de falar e não é muito fácil também de se entender. Então, o título dessa mensagem de hoje é o clamor dos perdidos. Então eu quero, em nome de Jesus, eu quero que você abra seu coração para as pessoas que estão esperando por nós, para nós irmos até Ele. As pessoas realmente estão precisando de Jesus. A Bíblia fala que nos últimos tempos serão tempos de Noé, tempos de violência, de grande violência. E nós já estamos nesse momento. Eu diria que nós já estamos nos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação. Então Jesus está às portas para vir. E eu quero discorrer no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, nós abrimos o nosso coração nesse momento, Senhor. Abre o nosso entendimento. Nós repreendemos todo espírito que rouba a semente da palavra de Deus. Dizemos sim e amém para tudo aquilo que vem do Senhor. Pai, usa a minha vida, Pai, que não seja eu falando, mas o Espírito de Deus na minha vida, Pai, porque nós não viemos aqui para ouvir a homens, mas a Tua santa palavra. Nós queremos ser usados por Ti, Pai, com tremor e temor, no nome poderoso de Jesus. Queridos, Deus, Ele não quer que nenhum se perca. Sabe o que é nenhum? Nenhum mesmo. E em Ezequiel 18, a partir do versículo 23, fala que Deus ele não se agrada da morte do ímpio. Ele não se agrada. Então Deus ele quer que todos nós sejamos salvos. Todas as pessoas do mundo inteiro sejam salvas. Nós fomos chamados. Depois do chamado tem que ter uma qualificação. E depois da qualificação nós temos que ir aos perdidos. Então Deus ele fala que não quer que nenhum pereça. E se você for ver aí no grego e no hebraico são muito profundos. Se você ler um pouquinho o significado das palavras no hebraico, é muito profundo. E esse não pereça aí é apolume no grego e diz uma coisa muito interessante. Diz assim, o que é perecer? Deus ele não quer que ninguém morra sem Jesus. Ele quer que todos nós cheguemos à salvação. E ele diz, ele não quer que nenhum pereça. Em Ezequiel 18, 23, ele fala que ele não se agrada da morte da pessoa ímpia, do mal. Ele não se agrada da pessoa que comete maldades. Ele quer que a pessoa que cometa maldade se converta. Agora escute, o que é pereça? Declarar que alguém deve ser entregue à morte, condenar ou entregar a miséria eterna do inferno. Queridos, no inferno não existe tempo. Você sabia disso? Tempo só serve para esse plano de vida. Tempo no mundo espiritual não conta. Não conta. Então se você tiver uma dor de dente, você sabe que você pode ir na farmácia e comprar um medicamento e passa a dor de dentes. Se você está com a dor muito intensa, você tem até morfina e outras substâncias aí que passam a dor. Mas quando você passa o portal da morte, e quando a pessoa vai para o inferno, lá o tempo para ela não existe mais. É sofrimento eterno. Muito sério isso. Agora escute, uma estimativa da ONU em 2017 falou a seguinte coisa: são 146.880 pessoas que morrem por dia. São 102 pessoas que morrem por minuto. Quando nós terminarmos esse culto, mais ou menos 9 mil pessoas terão morrido. É muita gente. A minha pergunta é: será que a maioria dessas pessoas alcançaram a salvação? Alcançar a salvação? Em Hebreus 9, 27 diz uma coisa muito interessante: ao homem está ordenado morrer uma só vez,
Então esse negócio de encarnação, isso é mentira do diabo. Eu vou voltar em forma de borboleta, isso é conversa para boi dormir. A Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. É se você tem Jesus ou não. Nós estamos aqui falando de uma religião. Nós estamos falando aqui de salvação, de um reino sendo implantado aqui. É uma matéria muito boa na faculdade de soteriologia, né, de salvação. Então, agora preste atenção nesse gráfico. Aliás, preste atenção nessa pergunta que eu fiz aí. Você já se perguntou para onde vão os mortos? Para onde vão os mortos? Você sabe a resposta? O que a palavra de Deus diz sobre a questão da morte? O que a palavra de Deus diz? Queridos, em Lucas 16, 22, diz uma parábola muito interessante. Eu particularmente não vejo ali como uma parábola, porque em Lucas 16, 22, ali da questão do Lázaro, do rico e do Lázaro, começa assim: havia um homem. Se você ler o livro de Jó começa da mesma forma: havia um homem. Na minha opinião, e não é a sua opinião, é a minha, Jesus não está falando uma parábola. Aquilo ali realmente aconteceu. Jesus estava descrevendo o que é que acontece quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 16, 22. Eu simplifiquei, é um pouco grande, mas eu simplifiquei. Diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o Sheol, o seio de Abraão, ou Hades, como queira. O mendigo morreu, não é porque o cara era pobre e foi para o céu, não. Não era por isso. Era por causa da questão da piedade, do temor e do temor com Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no Sheol, ergueu os olhos. Você imagina você fechar os olhos e erguer os olhos, abrir os olhos. Estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Não é que Lázaro estava no peito de Abraão, não. Deixa eu descrever essa cena para você num gráfico. Preste atenção nisso aí. Coloca esse gráfico, por favor. De um lado tinha o seio de Abraão, Lucas 16. Só que o seio de Abraão, em 2 Coríntios 12, fala que ele já subiu, já está no terceiro céu, não é por anos, no terceiro céu. Então o primeiro céu é o céu que você vê, o céu das nuvens. O segundo céu é o espaço, o céu das estrelas. E o terceiro céu é a habitação de Deus. Então quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro. E muitas linhas teológicas acreditam que realmente o seio de Abraão, que é o paraíso, ele foi levado ao terceiro céu. Eu acredito assim também. Então, mas antes de Jesus morrer, de um lado estava o paraíso. E do outro lado estava o inferno. E no meio tinha um grande abismo. O rico do outro lado disse: pai Abraão. Isso mostra consciência. Isso descarta totalmente aquela doutrina de duas religiões que diz que quando a pessoa morre, ela dorme, fica dormindo eternamente até a volta de Jesus. Eternamente no sentido, até o tempo da volta de Jesus. Isso é conversa também. Então as pessoas, os mortos, eles estão cientes lá. Eles não têm consciência do que acontece aqui. Então, de um lado estava o rico, impiedoso, e ele dizia: pai Abraão, manda Lázaro aí pelo menos mandar uma gotinha d'água, um conta-gotas, para eu molhar a minha boca, a minha língua, porque eu estou em grandes tormentos. Mas Abraão viu ao longe e disse: filho, dá certo esse negócio não. Você teve tudo de bom. Você poderia ter feito o que é correto na terra. E você não fez.
Então ele tinha consciência. Não, pai Abraão, mas faz o seguinte: manda alguém lá em casa, tem irmãos, tem uns 5 irmãos. Engraçado que ele fala que tem 5. 5 é número de responsabilidade humana. Aí disse: Abraão, tem a Bíblia lá para ele ler. Não, pai Abraão, a Bíblia não quer não, tem os profetas. Não os querem não. Manda alguém aí, avisar eles. Se eles não creem nem na Bíblia, nem nos profetas, ainda que ressuscitasse o morto, eles não creriam também. E além disso, está posto, coloca por favor, um grande abismo entre eu e você. Queridos, deixa eu falar uma coisa para as pessoas que morrem sem Jesus. Elas vão com a alma, com a consciência. O homem é uma tricotomia. Ele é espírito, alma e corpo. Quando a pessoa morre sem Jesus, o espírito volta a Deus, o sopro de vida volta a Deus, a alma vai para o inferno e o corpo apodrece. Enquanto eles estão, pode deixar por favor no gráfico, eu quero que as pessoas vejam bastante. Enquanto eles estão no inferno, eles estão conscientes do que fizeram, lá eles estão em tormentos. Agora tem um detalhe. Em Mateus 10, 28 diz o seguinte: que quando nós devemos temer a Deus, porque o homem pode matar o corpo, mas Deus, ele pode matar a alma e o corpo. Quando Jesus vier, e nós vamos nos apresentar diante do grande trono branco, a Bíblia fala que o inferno vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos. Então as pessoas que morreram, a alma dela vai se encontrar com o corpo. Preste atenção nisso. Enquanto as pessoas morrem hoje sem Jesus, e com Jesus, sem Jesus elas vão para o inferno, para o Sheol. E com Jesus elas vão para o terceiro céu, esperando a volta do Senhor. Agora, elas estão lá só na alma. Agora, quando houver o grande julgamento, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo, Tofel, ou Guiena, ou Geena. Elas vão ser lançadas no lago de fogo, em corpo e alma, pelos séculos dos séculos dos séculos. Na verdade não vai existir séculos, toda a eternidade. Dia e noite, sofrimento sem parar. Agora vocês querem saber como é lá? Eu não quero não, quero só imaginar mesmo. Nós não podemos nos conformar com as pessoas indo para o inferno. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Nós temos que ter paixão, compaixão pelos perdidos. Queridos, talvez tenha pessoas no seu trabalho que estão esperando uma palavra. Na sua escola, uma palavra. Um grande amigo meu disse que o testemunho do cristão fala mais alto do que qualquer palavra. Tem pessoas clamando na sua rua, tem pessoas clamando no ônibus. É só uma palavra. É só uma palavra. Vocês imaginam quantas milhares de pessoas estão no inferno? Em Provérbios fala que o inferno é embaixo, mas eu não quero colocar uma região, eu quero colocar mais como um estado. Um estado que uma pessoa está. Agora, tem algumas coisas que a Bíblia fala sobre a questão do inferno. Sabia disso? Diz o seguinte, lá em Mateus 13:50, diz que lá é choro e ranger de dente. Você já foi num hospital em pessoas com fase terminal de câncer? Terrível. Mas lá é pior, no inferno é pior. Choro e ranger de dente é a pessoa desesperada. Desesperada. Os dentes batendo toda hora, porque grande é o sofrimento das pessoas que morrem sem Jesus. A Bíblia fala que densas trevas, no livro de Judas fala isso. Sabe o que é densas trevas? São aquelas trevas que você parece que está pegando. Hebreu, escuridão.
A Bíblia fala também que o fogo, que o verme não morre. Se você for estudar sobre essa questão do verme não morre, você dá a entender que a pessoa está lá, neste momento, sendo comida por vermes todas as horas, todos os momentos, todos os instantes, todos os segundos. A Bíblia fala também que o fogo não se apaga. Estão lá as pessoas nesse momento, milhares e milhares de pessoas estão lá no inferno. A Bíblia fala também que de lá do inferno, as pessoas que morreram sem Jesus, que morreram sem realmente o temor e o tremor de Deus. Ah, pastor, e quando Jesus não tinha vindo, o que é que acontece? Nós temos as autoridades sobre o universo. Deus, palavra de Deus, consciência. Mesmo que a pessoa nunca tenha conhecido a Jesus, ela tem consciência de que existe um Deus. Isso está implantado no ser humano. E quando essas pessoas elas saírem do inferno, elas vão um tempo, elas vão sair do inferno. O corpo vai se juntar com a alma, e elas vão ficar diante do trono branco, só para mostrar tudo o que elas fizeram. Deus é maravilhoso. E elas vão ser lançadas no lago de fogo por toda a eternidade. Lá vai estar a besta, o falso profeta e todos aqueles que um dia rejeitaram o Senhor como único Salvador da sua vida. Agora escute o que eu vou lhe falar, queridos. Escute o que eu vou lhe falar. A igreja brasileira está muito acostumada com a afirmação: Deus vai te prosperar, Deus vai te dar um carro novo. Será que nós somos chamados para isso mesmo? Será que nós, como igreja do Senhor, porque geralmente, querido, nós estamos atrás de riquezas, atrás de nos dar bem no trabalho. Eu não estou dizendo que isso seja errado, eu não estou dizendo que você não, a Bíblia fala que te esforça, que eu te ajudarei, mas essa não é a nossa prioridade. Porque em Mateus 6,33 me diz outra coisa, diz primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos dormindo sobre o leite. Hoje nós temos muita informação e pouca revelação. Nós precisamos saber que existe pessoas morrendo neste momento. Você não vai levar seu carro novo não, filho. Você não vai levar sua casa nova. Você vai levar pessoas à salvação. Você vai ser usado por Deus para tirar pessoas do inferno. Será que custa isso? Agora preste atenção. O poder do ID. Queridos, é muito poderoso isso. Tiago 5, do 19 ao 20, diz uma coisa muito interessante. Olha o que aqui diz. Irmãos, ele está chamando irmãos quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Se algum dentre vós se tem desviado da verdade, hoje está na moda. Você chega para uma pessoa e diz assim: e aí, irmão? Estou afastado. Essa é uma cor bonita, né? Que coisa linda, maravilhosa. O cara no pé no inferno está dizendo assim: estou afastado. Estou afastado. Irmão, vai para a igreja? Não, irmão, estou desviado. Estou afastado. Ele está dizendo assim: eu estou afastado do caminho da vida. A Bíblia diz: irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Arrependimento, se você quiser anotar, anote. Arrependimento, olha o processo. Arrependimento, novo nascimento, conhecimento de Deus, identidade de filho, vocação, chamado e ministério. Até a pessoa entender o ministério é um bocado de trabalho. Sim ou não? Sim ou não? Tem muitos crentes que não sabem por que eu estou aqui. Por quê? Porque não aprofundam em conhecer a Deus. Às vezes está muito ocupado. Estou muito ocupado.
Queridos, a Bíblia fala que quem ganha alma, sábio é uma pessoa sábia. Eu vou lá na casa daquele cara, não saio da minha casa nem de um para. Tá bom demais eu ir para o culto domingo, meu filho. Tá bom demais. Crente desviado, afastado. Você imagina quantas pessoas, meus irmãos, olha, no começo da minha caminhada com Cristo, eu me afastei por muito tempo. Acho que foi por uns 3 ou 4 anos. Eu fico pensando, quantas almas eu perdi? Quantas pessoas eu poderia ter ganho naqueles 4 anos? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão dentro das igrejas ouvindo culto todo domingo, todo domingo no Brasil, no mundo, todo ouvindo palavra, ouvindo realmente que Deus vai abençoar, que é isso, que é aquele negócio, mas não mexe uma palha para ganhar alguém para Jesus, para trazer alguém para a igreja, para ser a igreja. Porque a igreja não é esse prédio, a igreja é você, sou eu, querido. Nós temos que entender que existem pessoas morrendo, nós temos que entender que é urgente. Em Hebreus fala o tempo que se chama hoje. Nós temos que entender que essa estratégia de célula de discipulado é para dizer assim: nós te amamos, nós queremos você para dentro do reino de Deus. Por isso que vai ter os GEs agora, grupos de evangelismo. Para quê? É para ver a igreja cheia. Não é isso não, gente, é para ver o reino de Deus cheio. Tem pessoas que você vai ganhar, que ele vai chegar a você lá no terceiro céu e dizer assim: meu irmão, eu lembro que você foi naquele dia e pregou o evangelho para mim, obrigado, hoje eu estou aqui com você. Mas quantas pessoas nós perdemos? Quantas pessoas nós poderíamos ter ido lá, falado uma palavra só, meu irmão, uma palavra só, faria toda a diferença. Faria toda a diferença. Nós estamos muito ocupados em ganhar a vida, queridos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos realmente colocar o joelho no chão, orar, buscar o Senhor, dizer: Senhor, nos perdoa, porque a igreja brasileira tem negligenciado. Nós estamos muito confortáveis, meu irmão. Estamos às portas do arrebatamento. Não há mais promessas a cumprir para o arrebatamento acontecer. Se fosse hoje, se fosse agora. No abrir e piscar de olhos, diz a palavra de Deus em Tessalonicenses. Para que nós estamos vindo para a igreja? Queridos, nós viemos no domingo para a igreja para nos abastecer, para cumprir o ID do Senhor lá fora, para ganhar almas. Porque a Bíblia diz: sábio dentro da igreja é quem ganha almas. Sábio dentro da igreja é realmente quem cuida das pessoas. Sabemos que as pessoas são difíceis. Nós temos todos os tipos de perebas. É problema com o pai, é problema com a mãe. São situações adversas. Mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Quando nós estamos em Cristo, queridos, em Ezequiel falava, no livro de Ezequiel fala que os sacerdotes eram proibidos de estarem suados diante de Deus. Queridos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas você tem que ir. Em Isaías 6 diz assim: a quem eu enviarei, diz o Senhor. Envia ele, Senhor. Estou muito ocupado. Deixei menino no fogo, feijão chorando. A Bíblia diz em Mateus 9, do 36 ao 38. Estava falando de Jesus, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o que não precisa de você nem de mim. Mas o nosso Deus desceu do terceiro céu e veio aqui. Sabe o que ele diz? O que a Bíblia diz dele? Vendo ele as multidões. Tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja: multidão, ovelha e discípulo. Nós precisamos das multidões para que elas se tornem ovelhas e depois discípulos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Que Deus é esse, hein, gente? Que Deus é esse que se compadece do aflito, que se compadece da pessoa. Às vezes a gente pensa: Deus não liga para mim não.
Deus, Ele liga para você sim. Deus, Ele está interessado em você. A coisa mais interessante para Deus hoje é o ser humano, tanto que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quem era você antes de Jesus, querido? Me diz aí. Quem éramos nós antes de Jesus? Vou dizer o que é que nós éramos. Um pedaço de carne andando. Só isso. Mas Deus te olhou com tanto carinho, com tanto amor. Olhou o Jean, que veio de uma família totalmente destruída. Pais que nunca casaram. Que foi abandonado pelo pai. Ele olhou para mim e disse assim: vou salvar ele. Sabe, Deus se compadeceu de ti. Sabia, queridos, a gente não tem noção muitas vezes da nossa salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida. Não há condenação para nós. Mas o diabo quer nos distrair toda hora do instante, sabia disso? O próprio Jesus se compadeceu das multidões. Você se compadece das pessoas? Você se compadece mesmo dos perdidos? Eu viajei, eu morei um tempo em Pernambuco. E na época que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu lembro como se fosse hoje. E tinha umas irmãs vindo desse jeito na Bíblia. Aí tinha uma pessoa sentada na rua, parecia um indigente, né? Um mendigo. Elas passaram. Não foi porque elas ficaram, mas um rosto de desdém da pessoa, que aquilo ali eu nunca esqueci. Crente. Sabe, queridos, o que está faltando hoje na igreja brasileira é empatia. Se colocar no lugar do próximo. Porque a Bíblia fala no 2º mandamento em Êxodo 20: ama teu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia, parece que tem competição entre as igrejas. Uma igreja quer ser melhor do que a outra. É competição entre irmãos. É o cara que não gosta do irmão porque o irmão veste uma roupa porque tem um cabelo não sei o quê. Queridos, amar é além das emoções. Jesus disse: olha, se você me ama, você me obedece. Eu te amo, Jesus. Eu ia para a igreja todo domingo. Mas eu falei para você: ama teu próximo. Você pode vir para a igreja todo domingo. Você pode dar o seu dinheiro para os pobres. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor pelas pessoas, se você não tiver o verdadeiro amor, nada adianta. Você tem que colocar uma profunda compaixão no seu coração, e só quem dá isso é o Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí a gente pensa que o autoexame é só na questão de pecado, mas fala também da frieza do coração. A gente se acostuma a vir para o culto. A gente quer ouvir uma palavra que vai nos abençoar. Queridos, escute. Nós somos a bênção para este mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. Se nós perdermos o gosto, se nós perdermos o sabor, nada mais serviremos a não ser para ser pisado. E a Bíblia fala que as ovelhas estavam aflitas. O teu vizinho talvez esteja aflito. A tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu amigo de muito tempo talvez esteja aflito, exausto de pecados, de coisas do mundo. E muitas vezes falta uma palavra. É você ir até eles. É você, sabe, tem tantos crentes dentro dos WhatsApp, Facebook, falando tanta besteira, tantas coisas que não edificam. Às vezes podendo pegar o tempo e, sabe, eu vou visitar o irmão tal, eu vou lá, e nunca mais vi o irmão na igreja.
vou lá ganhar essa alma para Jesus. Queridos, isso se chama, Deus chama você de sábio quando você faz isso. Tem pessoas difíceis, é verdade, tem pessoas difíceis, mas Jesus quer que você vá até eles, dê só uma palavra. Quem vai fazer o trabalho verdadeiramente é o Espírito Santo. Tem uma música que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós precisamos ir até os perdidos, queridos. E diz o seguinte: então se dirigiu aos seus discípulos. A seara é grande. Na verdade é grande, mas falta trabalhadores, falta cefeiros. Quando Jesus fala que os campos estão brancos, queridos, significa dizer que já está passando o tempo da colheita. Já está passando o tempo da colheita. Queridos, olha, essa violência que toda está acontecendo aí no mundo, a gente acha um escândalo. Mas a grande parte da violência do mundo que está acontecendo aí no mundo é destruição da família, falta de valores e princípios da palavra de Deus. E quem é que tem que dar o exemplo? A igreja. A igreja tem que dar o exemplo. Parece que hoje dentro das igrejas o divórcio está maior do que lá no mundo. As pessoas não querem uma conversão, elas querem uma adesão a uma denominação. Queridos, nós trabalhamos para um rei, nós trabalhamos para o reino, nós somos chamados de servo, e servo tem que servir, tem que servir. Você tem que ter compaixão pelos perdidos, assim como o Senhor teve compaixão de você. Nós precisamos dar a nossa vida verdadeiramente: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Tem pessoas morrendo nesse momento, queridos. Aí Jesus diz: roga, clama, ora, jejua, busca, para que o Senhor da seara mande mais cefeiros, mande mais pessoas que queiram se capacitar e queiram pagar o preço. Queira pagar o preço. Podemos mudar o destino das pessoas através das nossas orações, através do ID. Podemos mudar o destino, queridos. Ainda tem pessoas na minha família que precisam ser ganhas. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu chorei várias vezes. Eu chorei feito menino novo, eu chorei demais. Porque, querido, quando a gente tem noção do que verdadeiramente é o inferno é literalmente a ausência de Deus. Você quer saber o que é a ausência de Deus? São pessoas sem esperança. São pessoas sem esperanças. Querido, não diga que você não tem tempo. Não diga isso. Pastor, não tenho tempo. Você pode evangelizar no seu trabalho, na sua escola. Queridos, hoje está se discutindo na igreja brasileira sobre a questão do testemunho do crente. Não é mais testemunho, é testemunho. O que está acontecendo com a igreja no mundo do Senhor Jesus? Jesus disse: quando eu voltar, porventura eu vou encontrar fé. Vou encontrar fé. Vou encontrar fé. Se Jesus desceu do trono dele para ganhar os perdidos, queridos. Se Jesus disse em João 13,15: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Mas nós estamos distraídos através das interrupções, crises. Pessoas que, qual é o teu problema? Não, é porque o meu problema é no meu casamento. É que essa mulher é muito perebenta, muito curubenta. 10 anos depois. Qual é o problema, irmão? Não, irmão, é porque o meu problema é essa mulher que é curubenta. 10 anos depois. O cara já aceitou Jesus. Sai daí, doidinho. Até que cheguemos à estatura de Cristo. Efésios 4 fala: nós temos que crescer de glória em glória. De glória em glória. Sabe esse glória em glória? É revelação. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando você sai da igreja com a revelação, querido, nada tira. Pode aplaudir o nome do Senhor. Chega de justificativa. Chega de dizer: porque eu não posso, é porque é meu trabalho, é porque é isso, é porque é aquilo. Queridos, Deus te deu o dom. Na área que Deus lhe deu a vocação, é lá onde Deus vai lhe usar.
Precisa você ser pastor, não, mas lá, sabia que na Idade Média, os cristãos, eles não tinham esse negócio, meu emprego secular e as coisas da igreja. Que isso? Não existe isso não, querido. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Na Idade Média se conhecia as peças que os cristãos faziam em madeira, de olhos fechados. Na Idade Média. Sabe como? Pelo acabamento. De olhos fechados. Isso aqui foi um cristão que fez. Pela qualidade do serviço que eles prestavam. Hoje é crente envolvido em escândalo. Hoje as coisas feitas acochambrada de qualquer jeito. Queridos, nós temos que ter a revelação que o Espírito Santo de Deus é excelente. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Temos que pagar o preço. Não diga que você não tem tempo. Você tem tempo sim. E o tempo está se esgotando. Eu quero que você veja esse vídeo aí. Por favor. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas. A única parte que elas mexem da mão é o dedo. Me incomoda um pouco a dor, porque daí eu sinto muita dor, assim, quando eu bato. Quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? Ela disse: eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia. Quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tem o que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo. Eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente e a gente olha para os médicos, não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim: mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim: a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas. Agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa
E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada, até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele, orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar, e eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos. E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque Ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar para um amigo uma coisa que é verdadeira. E não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? A minha pergunta é: qual é a tua dificuldade, meu irmão? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Nós não estamos pedindo grandes somas de dinheiro. Nós não estamos pedindo coisa muito difícil de fazer. Quem ama Jesus diz amém. Vamos ver se você ama de verdade. 1 João 3,16. A gente fala muito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, o que é que diz em 1 João 3,16? Nisto conhecemos quem ama verdadeiramente Jesus, que deu a vida por nós. Nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E tem uma promessa sobre as nossas vidas que está em Gênesis 17:4. Eu fiz uma aliança com você quando chamei você, quando entreguei meu filho como o único salvador da sua vida. Eu fiz uma aliança com você e eu constituí você pai e mãe de multidões. E a minha pergunta é: a partir de agora, qual decisão você vai tomar? Tomar uma decisão é fácil. Fácil. Você pode dizer: eu vou, Senhor, envia-me a mim. O problema não é a decisão. O problema é a manutenção dessa decisão. Vamos nos levantar em nome de Jesus.